Primeiro livro de Samuel, capítulo 7. Eu quero começar esclarecendo uma questão que 2 semanas atrás, no nosso último estudo bíblico, foi suscitada, que está lá no capítulo 6, verso 19, quando a tradução de alguns diz 50.070 e a tradução de algumas bíblias aqui usadas dizem apenas 70. Aí nós temos uma diferença grande de 50.000 pessoas. A questão é simples, sendo que nós tivemos aquele estudo com o pastor Gilmer sobre as diferentes traduções e a forma como algumas traduções, por razões ideológicas, decidem se basear em outros manuscritos. Existe um pequeno número de manuscritos que tem essa diferença numérica. É uma diferença em termos assim da história da Bíblia como um todo, é uma diferença pequena, e a grande maioria dos manuscritos diz 50.070. A razão por que alguns optam por 70 em vez de 50.070 é porque a cidade de Bet-Semes, a ruína dela, não dá a entender que era uma cidade de 50.000 habitantes. Por outro lado, o texto bíblico em nenhum lugar falou que eram 50.000 bet-semitas, mas diz que eram 50.000 homens do povo. E ainda em defesa desse número, está escrito no final do texto que foi um grande estrago, o que 70 pessoas, ainda que valiosas, não representam. A expressão grande estrago no livro de Samuel é usada somente para se referir a mortes de milhares de pessoas. Por isso nós ficamos com o texto que diz 50.070. Tenha liberdade de enxergar com maturidade e tranquilidade essas pequenas diferenças, sabendo que quando nós as estudamos, nós ficamos tranquilos, e aí quando eu uso uma tradução que eu não concordo muito com o que está escrito nela, eu pego a caneta, dou uma rabiscadinha em cima e corrijo, e basta. Como nós aprendemos aquele fim de semana, existe uma grande, expressiva proporção numérica dos manuscritos que concorda, nesse caso, com o número 50.070. E o texto como um todo também concorda quando fala de um grande estrago. Dito isto, capítulo número 7, nós vamos ser introduzidos aqui, irmãos, a um dos temas preciosos da Bíblia, e a um dos temas que está muito presente na vida das igrejas locais e da história do povo de Deus como um todo. São os períodos contrastados entre si, muito diferentes, de derrocada e avivamento espiritual. Um período de derrocada espiritual, a gente consegue com muita tranquilidade identificar as suas características em vários pontos da história da Bíblia, nesse texto aqui em particular. O nosso texto diz, verso número 2, que a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. Então nós estamos reconhecendo mais um daqueles períodos de derrocada espiritual, como vimos no livro dos Juízes acontecer tantas vezes na história do povo que leva o nome de Deus. São períodos de frieza, são períodos de afastamento, são períodos de confusão, são períodos em que se experimenta um predomínio do pecado em vidas individuais e na sociedade como um todo. São períodos de desintegração de famílias, de nações, de regiões e, claro, das igrejas de Deus, e as pessoas são muito superficiais no seu interesse para com as coisas sagradas. Falo assim em termos muito abrangentes, porque a gente ainda não vai estudar esse assunto com detença, mas quando nós lemos a história do povo de Deus na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, nós encontramos já várias ocasiões em que essa derrocada espiritual aconteceu. Algumas vezes com muita profundidade. Quando nós lemos o livro dos reis, nós encontramos, por exemplo, o reino do norte, reino de Israel, todos os seus 20 e tantos reis, todos eles foram reis maus, idólatras. O povo foi se afastando
da fé cada vez mais. Nós encontramos isso quando a primeira leva de judeus voltou da Babilônia, dirigidos por Zorobabel, e reconstruíram as suas casas, e ficaram satisfeitos com isso. Não reconstruíram o templo, então Deus envia Ageu, e Deus envia Zacarias, para poder contestar aquilo do povo. Não somente o templo, os muros da cidade, eles não se reconstroem. Então, esse, por exemplo, é um exemplo bem emblemático de como isso acontece, porque no livro de Ageu está escrito que o povo queria morar em casas apaineladas. Você sabe o que é uma casa apainelada? Bastante panela boa, painéis decorativos nas paredes. Era o costume da época fazer pinturas contando histórias, representando folhas, árvores, frutos, aves. Então eles queriam morar em casas, porque eles entraram em Jerusalém e não tinha nada, tinha somente escombro. Então reconstruíram algumas casas, mas depois de reconstruir as suas casas, que lá eram necessárias, mas imediatamente começaram a decorar as suas casas, casas apaineladas. O templo de Deus permanecia em ruínas, os muros da cidade permaneciam completamente destruídos. Quer dizer, era um povo que estava se preocupando, primeiro, mais com as suas casinhas decoradinhas e bonitinhas, para mostrar, para se agradar, para se, como é que fala? Deleitar naquilo, em vez de se preocupar com o culto de Deus, em vez de se preocupar com a estabilidade e a segurança que os muros representavam. Então, usando este como um exemplo, nós percebemos claramente as características dessa derrocada espiritual no nosso próprio tempo. E o quanto as pessoas estão dispostas a considerar e amar e zelar e investir e cuidar dos seus próprios interesses muito mais do que das coisas do Senhor. Não nos enganemos, meus amigos. Nós vivemos um tempo de profunda frieza espiritual. Tais períodos repetidas vezes se deram na própria história da Bíblia. Há uma das igrejas do Apocalipse, e nós pensaríamos que as condições daquela igreja de perseguição, o fato do evangelho ser tão novo no mundo, que aquela igreja foi fundada por Paulo e pastoreada por João, os colocariam num nível assim muito privilegiado, um píncaro da fé, um cume. Mas Jesus falou assim: quem me dera que você fosse quente ou frio, mas você é morno. E porque é morno, você sabe como o texto termina. Há uma outra daquelas igrejas, o Salvador diz o seguinte: você diz que é rico e não sabe que é pobre, cego, doente e nu. Mesmo no tempo em que ainda havia um dos santos apóstolos vivos, João, a derrocada espiritual já existia. E nós, irmãos queridos, vemos isso acontecer na vida de muitos crentes, que se embaraçam com as coisas do mundo, que se envolvem com coisas que por si só talvez não fossem necessariamente ruins. Caiu um lenço aí. Que se envolvem com coisas que não são necessariamente ruins, mas que comprometem, sem dúvida comprometem a nossa caminhada com o Senhor. E o contraste entre estes períodos de derrocada são aqueles períodos gloriosos da história do Evangelho, chamados avivamentos. Quais são as características de um avivamento espiritual? São períodos em que, ao contrário do que se vê na derrocada, o interesse pelas coisas de Deus aumenta. O coração da maioria das pessoas, por um agir todo especial do Espírito Santo, o coração das pessoas está sensível.
O zelo pelas coisas do Senhor, o zelo pelas coisas do Senhor é tão intenso. O amor, a dedicação, o serviço, a confissão de pecados, a submissão à palavra. Irmãos queridos, houve tais períodos na história humana, e eu digo novamente que até na história de cada um de nós experimentamos avivamentos pessoais em que Deus nos desperta. Deus nos desperta de um sono hipnótico, para novamente nos consagrarmos no altar do Senhor, para nos dedicarmos com mais zelo à palavra de Deus e à oração. Tais períodos, então estou fazendo aqui uma introdução ao nosso assunto, tais períodos são característicos, marcantes, acontecem. Nós estamos no meio de um período de derrocada espiritual. Existe alguma coisa, meus irmãos, que nós podemos fazer para que um avivamento aconteça? Orar. Quem pensou orar, respondeu certo. Não devemos nos enganar, queridos, que se nós, por alguma razão, diluirmos o Evangelho, ou que se nós alterarmos o aspecto da casa de oração, ou o estilo musical da casa de oração, ou se nós implementarmos as modernizações que vemos serem feitas aqui e ali, e que isso vai trazer muita gente para cá, então nós produzimos um avivamento? Claro que não, queridos. Note que um avivamento é um período em que estas coisas que para nós são sérias, são levadas a sério por um número impressionante de pessoas. E um avivamento pessoal é quando Deus nos leva a perceber com tanta sinceridade, com tanta profundidade, o zelo que nós devemos ter pelas coisas do Senhor. Então foi isso que aconteceu aqui neste precioso capítulo 7. O povo estava numa derrocada espiritual desenfreada. Nós falamos dela 2 semanas atrás. Os filisteus roubaram a arca. O povo ficou de braços cruzados, não tinha o que fazer. A arca não foi bênção para os filisteus, foi castigo. Mas mesmo assim eles não se converteram, coração duro. Quando a arca volta para o povo do Senhor, nós pensaríamos que seria recebida como um grande sinal de Deus, de que eles deveriam se arrepender dos seus pecados, mas não foi isso o que aconteceu. Haviam colocado naquele imóvel toda a sua idolatria, de que aquele imóvel era capaz de fazer as coisas, de que aquele imóvel era uma espécie de móvel mágico. Superstição, meus irmãos, misticismo. Limpe a sua mente, o seu coração dessas coisas. Creia que a soberania e o poder pertencem somente ao Senhor Deus. Receberam a arca, fizeram um sacrifício que não podiam ter feito, e pior de tudo, depois de ter feito o sacrifício, alguém foi se aproximando mansamente e espiou lá dentro. Total irreverência para com as coisas do Senhor. Foram fulminados 50.070, mas 20 anos se passaram até que a morte daqueles 50.070 produzisse verdadeira compreensão no coração do povo como um todo, de que eles precisavam se voltar para o Senhor Deus. Quantos anos eu disse? 20 anos. Misericórdia. Será possível? 20 anos? Oh, minha gente, é possível. Tem gente que vive a vida inteira sem acordar para Deus. Então, capítulo 7, verso 1, nos diz que levaram a arca do Senhor a uma cidade chamada Kiriat Jearim. Você verá que houve uma segunda vez em que a arca ficou nessa cidade, quando Davi tentou levá-la indevidamente para o templo, mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor, não como sacerdote, mas como guarda, como espada, prestando vigília, para que ninguém novamente, indevidamente, se aproximasse da arca da aliança. A arca ficou em Kiriat Jearim 20 anos. E então acontece a primeira característica de um verdadeiro despertamento espiritual, porque o texto diz que o povo lamentava. Algumas pessoas
inclusive crentes, olham para o mundo em que nós vivemos, em derrocada espiritual, frieza, ateísmo, derrubei isso uma vez, não vou derrubar duas, frieza, ateísmo, confusão, um mundo invertido, cheio das marcas de Satanás, mas cruzam os braços e dizem: não, isso é assim mesmo. Veem as igrejas de Deus misturando o evangelho, profanando o culto com música mundana, tratando Deus como se fosse um boneco que a gente joga para lá e para cá, e dizem: ah, isso é assim mesmo. Veem as igrejas sérias esvaziadas e sentem uma espécie de orgulho pecaminoso nisso, como se fosse um grupo tão santo que é pequeno, um orgulho de dizer que só tem 4 pessoas. Esse texto aqui nos mostra que diante de todas estas coisas que eu descrevi muito de largo, nós temos que lamentar. Lamentar ao Senhor, fazer o nosso lamento chegar lá no céu, e em vez de tentar maquiar com brinquedinhos as coisas sérias, lamentá-las, lamentar a Deus que exista tanta gente que prega um falso evangelho tendo sucesso nesse mundo, lamentar que o Edir Macedo tenha 10.000 pessoas ouvindo num domingo de manhã, enquanto não existe 50 para ouvir uma pregação genuína do evangelho. A gente lamenta isso, irmãos. Nós temos que lamentar que aqueles que têm acesso à palavra de Deus e aos seus preciosos ensinamentos, em vez de falar de Jesus e em vez de evangelizar, estejam ocupando seu tempo com casinhas apaineladinhas. Tem que lamentar. Quando o povo lamentou, e você me dirá que em certa medida foi Deus que os dispôs para lamentar, sem dúvida, mas seus corações também não resistiram. Quando o povo lamentou tudo isso, levou 20 anos. 20 anos em que os sacrifícios pelos pecados não foram feitos. 20 anos em que os preceitos da lei não foram observados. 20 anos que o tabernáculo ficou vazio, e as pessoas faziam como se não fosse nada aquilo. Mas o povo então, no verso 2, começou a lamentar. Verso 3, Samuel disse ao povo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. A tradução de alguém diz Baalins em vez de deuses estranhos. Todos dizem deuses estranhos. Quem era Astarote? Astarote era uma deusa, esposa no imaginário daquele povo, esposa de Baal. Note que existe, eu digo novamente, a história humana tem algumas repetições curiosas, em que existe uma figura masculina de Deus sempre acompanhada de uma figura feminina, e nós vivemos esse mês de maio, que no romanismo é chamado mês de coroar a mãe de Jesus. Nós vemos isso com muita clareza. Hoje de manhã me veio à cabeça, eu vou escrever um folheto evangelístico chamado A Tristeza de Maria, e nesse folheto eu vou escrever que Maria fica muito triste quando vê estas coisas acontecendo. Se ela vivesse hoje, ela ia ficar com repulsa, com repugnância, ia tirar todas as coroas que colocam na cabeça dela, porque ela chamou o seu próprio filho de seu Salvador. Continuando, o povo precisou limpar-se daquilo que, e eu digo novamente, o livro de Samuel tem muito dessa ideia importante para nós. O povo precisou se limpar daquilo que parecia normal.
O pai de Samuel tinha quantas esposas? 2. E eu vou voltar nessa ideia lá no começo, porque esse exemplo é claro. Se alguém da era do Evangelho perguntasse para ele: senhor Eucana, por que o senhor tem 2 esposas? Ele ia dizer: olha, ninguém nunca me disse que não pode. Ele ia dizer: todo mundo que eu conheço, todos os fazendeiros aqui das fazendas vizinhas, tem 2 e até mais, eu tenho até poucas, eu só tenho 2. Tem outros aí que tem muitas. Ele ainda iria se defender falando assim: eu estou ajudando essa moça aqui. Era tão normal no tempo do pai de Samuel ter 2 esposas, tão normal que ele não enxergou. Era tão normal nos dias que o povo começou a lamentar a derrocada espiritual, era tão normal ter deuses dentro de casa, que era como se no imaginário deles, o Deus de Moisés e de Abraão era o grande Deus lá em cima, assessorado por pequenos deuses intermediários. Ó, meus irmãos, isto era o imaginário do povo daquele tempo. Deus é Deus, sem dúvida disso. Baal é um deus menor, Astarote é uma deusa menor, é um intermediário que nos ajuda aqui, é um assessor, é uma secretária. E eu digo isso, irmãos, porque existem muitos males contrários ao Evangelho do nosso tempo, que estão tão embaranhados, tão embaralhados, tão emaranhados, confundi as 2 palavras, na nossa cultura, que nós talvez seríamos suscetíveis a não discernir as características do nosso tempo com a palavra de Deus. Digo aos irmãos que hoje uma grande maioria dos crentes, e eu digo maioria sem medo de falar, consome bebidas alcoólicas como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas a palavra de Deus, levada a sério, não subscreve esse comportamento, não, senhor. E alguém diz: ah, pastor, mas a Bíblia não proíbe. Será que não? Será que não? Preparar um estudo sobre este assunto para nós. Jesus transformou a água em vinho. Transformou pelo seu poder miraculoso. Mas o tipo de vinho que Jesus fez lá, com uma dosagem alcoólica infinitamente menor do que esse vinho que é comprado e consumido por aí. Não, meus queridos, eu estou citando um exemplo, eu poderia citar muitos. Ando com cuidado, porque esse é uma trilha polêmica para se seguir. Era tão normal ter Astarote dentro de casa, era tão normal ter ídolo, Deus estranho dentro de casa, era quase que decorativo. E já visitei crente que tinha idolatria dentro de casa decorativa. Tipo o quê? Viaja a uma cidade cujo símbolo é uma estátua, um santo, aí leva porque é turismo. Fitinha do Senhor do Bonfim, disso aí para mais. Limpe a sua casa dessas coisas. São Astarotes e Baalins e desagradam o nosso Deus. Só um instantinho. O que eu estou querendo dizer então aos irmãos, meus queridos, novamente, é que existem males que nós não conseguimos discerni-los com clareza, mas num período de despertamento espiritual, Deus nos ajuda a enxergar melhor, a lamentar, e então vem alguém de Deus, como um Samuel, e diz: tirem essas coisas da vida de vocês, limpem as suas casas, convertam-se ao Senhor. Mas eu volto ao final do verso 3, preparai o vosso coração, no final eu te dou a palavra, tá bem, meu caro? O final do verso 3, preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Qual é a palavra que é usada? Serviço. Outra característica de um período de despertamento espiritual, tanto individual, quanto numa igreja local, quanto no seu âmbito maior ainda, serviço ao Senhor. Ó, meus queridos, quantas vezes falávamos sobre isso, Lúcio, outro dia, alguém dizia assim: não, eu não quero assumir compromisso. Eu não quero assumir compromisso. O que essa pessoa está dizendo, se eu olhar para o outro lado, eu gostaria de ficar bem à vontade.
gostaria de vir quando quero, e quando eu não quero, eu não venho. Não quero ter que me organizar para estar presente. Não quero ter de dizer não a outras coisas para fazer. Mas o despertamento espiritual é lamento, limpeza e serviço ao Senhor. Deus não passa a mão na cabeça daqueles que se apequenam e se retiram do serviço do Senhor. Ele diz para Moisés: vai. Moisés falou: Senhor, por causa disso e disso e disso eu não posso. Não foi assim? Deus falou: Moisés, vai. Ele falou: não, Senhor, eu tenho a boca pesada. Deus falou: Moisés, vai. E Moisés respondeu: Senhor, envia outra pessoa, não manda a mim não. Você lembra como Deus respondeu a Moisés, não se lembra? Você lembra? Vamos consultar o capítulo 3 do livro do Êxodo. Primeira pergunta que Moisés faz está no verso 11. Ele diz: quem sou eu? Quem sou eu? O Senhor disse: certamente eu serei contigo. Capítulo 4, verso número 1. Moisés disse: Senhor, não me crerão, nem ouvirão a tua voz, porque dirão: Senhor não te apareceu. Aí Deus deu a Moisés uma vara que operaria sinais, um cajado que operaria sinais. Verso número 10. Moisés disse: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado, porque eu sou pesado de língua, pesado de boca. E o Senhor disse a ele: quem fez a boca do homem? Quer dizer, eu te fiz do jeito que você é para fazer o que eu quero que você faça. Verso número 13, ele disse: meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Como começa o verso 14? Se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E aí Moisés foi. Características de um despertamento espiritual: lamento, purificação, serviço. Vamos voltar ao capítulo 7 de 1 Samuel. Porque agora eu preciso dar algumas considerações de maneira mais geral, meu tempo está passando aqui. Mas note então, disso que temos visto, a forma como a mão de Deus, de uma maneira muito misericordiosa, se estendeu sobre o povo de Israel. Eles lamentaram aquelas coisas que antes pareciam normais. Eles se purificaram daquilo que todo mundo fazia. Eles serviram o Senhor, colocaram suas vidas ao dispor de Deus. Então Samuel disse o seguinte, capítulo 7, verso 5: congregai a todo Israel em Mispá, e orarei ao Senhor por vós. Congregaram-se em Mispá, e aqui tem algo interessante, era uma espécie de expressão cultural daquele tempo, não era necessariamente um ritual. Tiraram água, e o texto diz: e a derramaram, verso 6, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Nós não temos muita facilidade de entender isso, porque a água no nosso tempo, a Copasa entrega lá dentro da nossa casa. Mas eu sei que talvez alguns dos irmãos já estiveram em algum lugar ou em algum tempo que não era tão fácil conseguir água, dava um pouquinho mais de trabalho. Eu li, achei curiosa a história, que Lawrence da Arábia, daquele filme antigo, que é uma história real, levou alguns beduínos do deserto com ele para Paris, e ficaram hospedados num hotel muito chique, e que no dia de ir embora eles tentaram roubar as torneiras.
Porque eles acharam que onde tivesse torneira, a torneira era mágica. Você abriu a torneira e no deserto seria a melhor coisa do mundo você andar com água portátil, mas não tem como. O tirar água para derramar, irmãos, era algo tão custoso. Você já reparou como a água é pesada? Você sabe que 1 litro de água pesa 1 quilo? Então eles foram a um lugar onde havia fontes e tiraram água. O texto não nos diz quanta, mas eu não imagino que tenha sido pouca, com talhas pesadas, e trouxeram aquela água com o fim exclusivo de derramar. E alguém dirá: que desperdício. Mas era uma expressão cultural de abnegação, de derramamento, de quebrantamento de coração. O rei Davi fez isso. Um dia ele comentou por alto com seus soldados: ah, que saudade da água, da fonte, lá dentro da cidade. E eles se expuseram a todo tipo de perigo para trazer a água. E quando trouxeram para ele a água, ele derramou. Não ousou beber, não ousou ser servido por aqueles homens. Mas nós vamos chegar lá. O derramar de água era exatamente isso. Eu faço todo esse esforço debaixo do sol, carregando quilos, andando distâncias, para derramar, para quebrantar, para mostrar o meu arrependimento. E aí em seguida, eles derramaram água e fizeram o que mais? Jejuaram. Capítulo 7, verso número 6, jejuaram. Aí, a irmã está aqui, mas gostaria muito que Deus lhe abençoasse de uma maneira específica. Suponhamos que a irmã esteja com uma unha encravada, muito séria, ou o irmão também, e não resolve. Então você diz assim: eu vou fazer um jejum, vou ficar um dia inteiro sem comer, para Deus desencravar a minha unha. Eu sei que nós já estudamos esse assunto algumas vezes, mas nós temos pessoas novas conosco, que é bom tratar desse assunto. Deus quer que a gente passe fome, meus amados. Tem algum valor para Deus você ficar algumas horas sem comer? Não. O que era jejum? O que é jejum? Tristeza a ponto de tirar o seu apetite. Tristeza a ponto de fazer que você não queira comer. Essa tristeza de alma que chega a impedir que o corpo queira aquilo que é normal ele querer. Essa tristeza é colocada diante do Senhor Deus em oração. É isso. Jejum não é ficar sem comer para que Deus te abençoe, porque para Deus, inclusive, é ruim. Imagina você entrar na sua casa e o seu filho dizer para você: papai, eu te amo tanto, mamãe, eu te amo tanto, que eu fiquei o dia inteiro sem comer, só para você me dar. Claro que não é assim. Se a minha filha fica um pouquinho sem comer, a gente preocupa se passa da hora. Não aconteceu ainda. Mas se acontecesse, a gente ia ficar preocupado. Não use da fome para negociar com Deus, que Deus não faz negócio. Atendi esses dias aqui na igreja uma pessoa aqui do bairro que disse que estava muito preocupado, que tinha feito uma promessa específica para Deus, uma questão muito particular. Eu disse a ela: pode ficar tranquila que Deus não aceitou a sua promessa. Ela falou: hã? Eu falei: que Deus não está fazendo negócio com ninguém. Você, por conta e risco seu, fez a promessa que fez, mas Deus não aceitou. Deus não fechou negócio com você. Devo retomar o texto. Jejuaram, tristeza, lamento. Vamos voltar a esses passos tão importantes nesse texto. Lamento, purificação, serviço, lamento, purificação, serviço, quebrantamento de coração, tristeza. Aquele dia fizeram jejum e disseram: pecamos contra o Senhor. Confissão de pecados. Confissão de pecados. Não responda para mim, mas meu amado irmão, minha amada irmã, como está isso na sua vida? Você confessa seus pecados a Deus? Ó Senhor, me perdoa por toda a multidão dos meus pecados. Que forma genérica, não é verdade, de tratar. Não devemos. Eu quero dizer para os irmãos que a confissão de pecados não deve ser uma coisa mecânica, ritualística, repetida, mas também não deve ser algo que nós abandonamos por falta de zelo. É uma coisa muito sua com Deus.
porque o Espírito Santo é quem nos mostra os nossos pecados, e nós discernimos, e às vezes Ele nos ajuda a enxergar por que nós pecamos, onde foi que nós mentimos, onde foi que nós nos envaidecemos, o egoísmo e tantas outras coisas. Confesse a Deus o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Aí aconteceu, irmãos, nesse dia, enquanto essas coisas maravilhosas de Deus aconteceram no coração daquelas pessoas, do povo de Deus, aquele despertamento para Deus, aquele reavivamento da fé, aquele lamento sincero pelo pecado e pelo seu efeito destrutivo, Samuel julgando o povo, e esse julgar é ensinar a palavra de Deus para o povo e mostrando para o povo o caminho que devia seguir. Enquanto isso acontecia, não se surpreenda de ler no verso número 7, que os filisteus se reuniram. Estava tendo um grande culto de Israel ali em Mispá, uma grande congregação de pessoas. Os filisteus ouviram aquilo, passaram a mão uma na outra, deram uma risada, olharam maliciosamente uns para os outros e disseram: vamos atacá-los. Não se surpreenda com isso, meu querido, minha querida, meu amado e minha amada. Não se surpreenda com isso, porque o período em que Deus despertar o nosso coração será o período em que Satanás tentará armar as suas armadilhas perante o nosso caminho. Será o período em que Satanás tentará implantar o pecado no meio da igreja, o escândalo, a heresia, a divisão, o ressentimento. Então nós deveríamos ser muito zelosos, porque nenhum de nós quer ser instrumento de Satanás. Nós deveríamos ser muito zelosos, zelando o relacionamento entre irmãos e irmãs dentro da igreja. Seja sempre amoroso, respeitoso, decoroso, bíblico. Nós deveríamos ser sempre zelosos, porque Satanás, com a sua maldade quase descontrolada, que depende de Satanás, a maldade dele é descontrolada, ela somente é controlada pela mão de Deus. Ele há de tentar impedir o avanço daqueles que o Senhor está despertando. Os filisteus vão, mas o povo de Israel venceu. E aqui eu caminho para concluir o nosso estudo, considerando essa segunda parte do capítulo 7. Todos os juízes, e Samuel foi um juiz, todos os juízes começaram o seu juizado quando a mão de Deus operou um livramento grande e inesperado. Vamos nos lembrar de alguns, porque os irmãos estudamos juntos o livro dos juízes. Então nos lembramos que o primeiro dos juízes, Eude, eu não ia perguntar o nome não, que é maldade, Eude livrou o povo de uma maneira extraordinária. Pegou uma espada e apunhalou um homem tão imenso que a espada se perdeu dentro dele. Lembra-se disso agora? Mais ou menos. Em seguida houve um homem chamado Sangar, que libertou o povo sem espada na mão, mas usando o osso, o maxilar de um jumento. Sansão foi a mesma coisa, não foi? E era um homem de aparência comum, mas de força descomunal. E assim todos os outros juízes foram pessoas que venceram de uma maneira inesperada. Você não enxerga aqui um retrato do nosso Salvador, que venceu por nós enquanto morria, e que conquistou a maior das vitórias enquanto era zombado pelos seus inimigos e escarnecido pelos incrédulos? Ele morria, os incrédulos se alegravam, mas a sua morte, que esperavam que fosse dar um fim no assunto, a sua morte foi o que fez com que a vitória de Cristo fosse absolutamente invencível. Mas todos os juízes, até Samuel, venceram entrando na batalha. Samuel, porém, faz o seguinte, verso número verso número 8. Os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor. Qual foi a ferramenta com a qual Samuel venceu aquela batalha? A sua oração. Com qual espada ele lutou? Com os seus joelhos.
Com que arma Samuel venceu todos os filisteus? Buscando o Senhor, o nosso Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o avivamento espiritual vai dispor o povo de Deus a lutar em oração. Consulte Colossenses comigo por um segundo. Não feche 1 Samuel, que eu quero terminar esse trecho rapidamente. Mas consulte comigo Colossenses capítulo 4. Verso número 12. Onde lemos a respeito de um gigante de Deus do tempo dos apóstolos, que era um homem como eu, como você, Alexandre, como você, João Miguel, como você, Rony, um homem de Deus chamado Epáfras. Era tão querido de Paulo que em algumas cartas ele é chamado de Epafrodito, que é o diminutivo, o apelido de Epáfras. Mas aí no capítulo 4, verso 12, nós lemos: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo. Olha que expressão, queria que se pudesse dizer isso de mim: combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Quando Paulo fala da armadura espiritual, ele descreve apenas duas coisas: as doutrinas da Bíblia e um coração que busca o Senhor, que luta em oração. Um avivamento, meus irmãos, um avivamento de Deus vai nos levar a lutar em oração, buscar o Senhor, lutar diante de Deus, lutar pelo nosso povo, pela nossa família, lutar pela nossa igreja, lutar por aqueles crentes que estão frios na fé, lutar pelos não convertidos, lutar, até que Deus nos dê vitória. Volte a 1 Samuel. Samuel tomou um cordeiro e sacrificou. Clamou Samuel ao Senhor, verso 9 eu estou lendo. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Deus ouve as nossas orações. Verso 10, estando Samuel sacrificando holocausto, estando Samuel orando, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia, com um grande estrondo sobre os filisteus, a intervenção de Deus. Você crê que Deus responde sua oração, meu querido? Você crê nisso, minha querida? Deus responde, Deus ouve, que o texto diz que Deus deu ouvidos, e aí Deus responde, Deus faz algo. Samuel não orou, dizendo: ó Senhor, eu queria que o Senhor fizesse um grande estrondo lá no céu. Não. E alguns eu já ouvi irmãos orar, dizer que ora assim, que faz uma sugestão a Deus. Não faça isso. Não faça isso não. Deus sabe o que é melhor. Quem é conselheiro do Senhor? O apóstolo Paulo pergunta. Quem é conselheiro do Senhor? Quem instruiu o Senhor? Quem primeiro deu ao Senhor para depois receber? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Foi uma grande vitória, irmãos. Uma grande vitória. Final do verso 10. Os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Olha o que diz o verso 13. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Chegamos ao verso 12, e aqui eu caminho para terminar de verdade agora. Prometi várias vezes, agora eu vou terminar. Então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispá e Sem, entre duas cidades daquela batalha, no meio do campo onde a batalha aconteceu, naquele lugar onde Deus falou com a sua voz audível, assustando os incrédulos e encorajando os crentes. Chamou o nome dela Eben-Ezer, em hebraico, a pedra da ajuda. Eben-Ezer significa a pedra da ajuda. Por que Israel não se assustou quando Deus deu o seu estrondo lá do céu? Porque era um povo do Senhor.
o povo que Deus tinha desperto espiritualmente antes, o povo que tinha lamentado, o povo que tinha se purificado, o povo que tinha servido o Senhor, que tinha se quebrantado, que tinha confessado os pecados, que deu ouvido à palavra de Deus. Esses aí não temeram a voz do Senhor quando falou. Quando a trombeta de Deus soar, anunciando o retorno de Cristo, muita gente vai chorar e amargar, mas outros vão sentir uma alegria tão grande, uma alegria tão imensa, a alegria maior de todas, o nosso Salvador vindo nos buscar. O mesmo som do céu foi horroroso para os filisteus e foi maravilhoso para Israel, se encorajaram e batalharam. Então Samuel pôs uma pedra, era um pedregulho, uma pedra imensa, um bloco monumental, para que servisse para sempre de lembrete de que Deus era o ajudador do povo. Deus é o seu ajudador, não se esqueça disso. Vamos então, irmãos, pegar ali no pátio da igreja uma pedra bem grande, para ser a nossa pedra de Ebenezer. Podemos fazer isso, mas nós temos um Ebenezer, nós temos uma pedra muito mais eficaz, da qual você participou domingo passado de manhã. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Está ali o nosso memorial, memorial da ajuda, memorial da intervenção de Deus, da voz que nos salva, de quando Deus nos visitou lá no nosso coração, nos libertou da morte, das trevas, da incredulidade, da condenação, da ira, do pecado, de Satanás, da idolatria, da feitiçaria. Semelhante modo tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, o Novo Testamento. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Irmãos, o pecado faz um estrago tão grande, mas muito maior é a libertação que vem do céu. Deus é a nossa ajuda, Deus é o nosso ajudador, o nosso defensor, é o nosso castelo forte. Vamos amar e glorificar o nosso Deus. Amém.